CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero. São 10 horas e 13 minutos em Campo Grande. Como acontece todas as quartas-feiras aqui na CBN, a gente tem o quadro Cenário Político CBN. A CBN quer compreender esse cenário que começa a ganhar forma já este ano, visando as eleições do ano que vem. Nós já recebemos aqui diversas lideranças partidárias, pré-candidatos a prefeito de Campo Grande, e hoje o nosso convidado é Paulo Matos, ele é o presidente estadual do PSC. Paulo, a gente te convidou para falar de política. Seja bem-vindo à CBN. Bom dia. Otávio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, usando os microfones da CBN para falar com um ouvinte qualificado, né? Agradecer aí ao grupo pela oportunidade e dar um bom dia a todos. Estamos aqui prontos para falarmos do processo eleitoral e falarmos de política, falar do PSC, falar de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Muito bem. Paulo, você no comando do PSC... para a gente começar a compreender melhor, te conhecer um pouco mais. Você é produtor rural, pecuarista, disputou uma eleição aqui em Campo Grande em 2004, foi muito bem votado, por questões de legenda acabou não assumindo. Também foi secretário municipal, enfim, tem uma história no meio político, mas ainda não foi testado como candidato a prefeito. Eu pergunto a você, o PSC, o seu partido, vai lançá-lo como candidato a prefeito de Campo Grande ano que vem, Paulo? Otávio, lógico que nós começamos aí um desafio, né? Nós temos uma história na política do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Eu sempre militei desde jovem, fui presidente municipal do partido, à época ao qual eu pertencia ao PP, municipal, estadual, nacional. Por quantos anos no PP? 24 anos 24 no PP. 24 anos no né? Partido Progressista. No Partido Progressista, tive a oportunidade de presidir a Juventude Municipal e Estadual, fui presidente municipal do Diretório Municipal de Campo Grande, diretório eleito, fazer um registro, que naquela época existia uma disputa, né? Por 6 vezes, fui 4 vezes presidente do Diretório Regional do PP. Tive a oportunidade de ser secretário especial de projetos da Prefeitura de Campo Grande, e secretário de Habitação, onde nós participamos de um projeto que foi um projeto altamente reconhecido no Brasil, né? Foram 9 prêmios, tivemos um momento onde nós fomos reconhecidos como a primeira capital do Brasil sem favela e sem moradia em área de risco. Isso foi no governo de Nelsinho Trade? Nelsinho Trade, na gestão Você participou das duas gestões? Das duas gestões. No primeiro mandato, eu fui secretário especial de projetos, que cuidava de todos os projetos, da relação com a bancada federal, com o governo federal, com as instituições de financiamento, BID, Fomplata, BNDES. Tá. Então, nós tivemos a oportunidade de ajudar Campo Grande naquele momento, cumprindo esse papel. No segundo mandato, eu fui secretário de Habitação, presidente da EMA, né, onde o nosso projeto culminou aí, né, no projeto que nós fizemos parte, com mais de 18 mil unidades contratadas no município de Campo Grande, 9 prêmios de reconhecimento e um importante, à época, a primeira capital do Brasil sem favela e moradia em área de risco. Então, nós temos aí um serviço prestado, um amor por essa cidade, estamos prontos, preparados para poder fazer o enfrentamento. Você disse, em 2004 fiz 3.754 votos para vereador em Campo Grande, não tive êxito em função do desenho, né, da legislação política do nosso país, mas foi uma votação significativa e que também me oportunizou eu poder ocupar esses cargos e ter essa experiência administrativa e contribuir com a nossa cidade. Paulo, você fez parte de uma gestão do ex-prefeito Nelsinho Trade, que na época era do MDB ainda, né? Que paralelo você faz, que comparativo você faria da Campo Grande daquele período para Campo Grande de hoje? A diferença é muito grande. Eu costumo dizer que eu não quero assassinar a reputação de ninguém. Lógico que existe uma série de discursos, o momento econômico é diferente, mas Campo Grande vinha num processo de grandes investimentos, de crescimento econômico, né? Nós tínhamos um processo, num programa habitacional bem instituído, um projeto de obras bem organizado, um programa de geração de emprego, de industrialização bem organizado, e Campo Grande hoje é diferente. Lógico que a gente tem que levar em consideração algumas dificuldades que ocorreram, né? Mas o que também a gente não pode esquecer é que
Se você comparar o orçamento de Campo Grande daquela época e pegar o orçamento de hoje, o orçamento de hoje é maior que daquela época e se faz menos. Então, essa é a leitura que a gente precisa entender e mostrar para a população qual é a alternativa para que a gente, com mais dinheiro, possa fazer menos, né? E a gente precisa organizar isso para poder fazer esse recurso valer em benefício da população de Campo Grande. Então, essa é a leitura que eu faço. Além dessa experiência no Executivo Municipal, Paulo Matos, você também teve um papel de coordenação da campanha do Delcídio Amaral. Isso também deve ter revelado uma cidade mais por completa para você? Te ajudou muito? Como é que foi essa experiência com o Delcídio? Não, essa questão do Delcídio, eu tenho que esclarecer, eu nunca coordenei a campanha do Delcídio. O que acontece? Eu era muito próximo ao deputado federal Flávio Derdes, finado, em função até da minha esposa, ser da família, e conheci o Delcídio à época com o deputado, e fui amigo do senador Delcídio, então a gente tinha uma proximidade de amizade, de família e tudo, e isso gerou essa oportunidade desse relacionamento. Mas eu nunca tive relacionamento nem empregatício, nem vínculo direto, foi um vínculo de amizade, né, num momento aí que ele teve à frente do Senado e outras oportunidades. Qual é o tamanho hoje do PSC aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, Paulo? Olha, o PSC é um partido que ele está se reestruturando a nível nacional, inclusive, né? O PSC aqui no Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 21, 22 vereadores, tem um prefeito de Rio Verde, que é do PSC, e nós assumimos o partido dia 3 de agosto, eu era filiado ao DEM, né? Eu saí do PP, fui ao DEM, fiquei 24 anos de PP e 5 anos de DEM. Não é que eu sou velho, não, é que eu comecei cedo, né? Mas, então, nossa função hoje é reaglutinar as forças do PSC, né, apresentar a nova proposta do partido para o Mato Grosso do Sul, aproveitar esse momento que o partido vem crescendo a nível nacional. Hoje nós temos o governador do Rio de Janeiro, do PSC, o governador do estado do Amazonas é do PSC, o PSC tem bancada na Câmara, tem senadores. Então, o partido está num processo forte de reorganização nacional e Mato Grosso do Sul não é diferente. Nós assumimos essa missão, convidado pelo nosso presidente nacional, né, que é o pastor Everaldo, para que a gente pudesse assumir o partido, conduzir o processo no Mato Grosso do Sul e, com o principal objetivo, a disputa da prefeitura na capital, né, e para 2022, levarmos um deputado federal para Brasília do PSC e, se possível, uns 2 ou 3 deputados estaduais. Como é que o PSC, qual seria a ideologia, que proposta o PSC e o Paulo Matos teria para Campo Grande, caso nós estivéssemos hoje já num processo eleitoral? O que o Paulo Matos planeja, pensa em oferecer para o cidadão aqui que mora na capital? Olha, Otávio, o PSC, falando primeiro da ideologia do partido, é um partido que tem dentro do seu estatuto, primeiro, a defesa da família, da honra e dos preceitos morais. Essa é a base da estrutura do PSC. Então, o partido tem uma consolidação nesse aspecto. Com relação a Campo Grande, né, eu acho que é um pouco mais, não só do PSC, mas do Paulo Matos. Eu entendo que nós estamos no momento, e não só em Campo Grande, como em todo o Brasil, um momento de fazermos uma avaliação do modelo de gestão aplicado pelas administrações que aí estão. São um orçamento, como eu disse, somado, são mais de 17 bilhões de reais, segundo o que foi para a Câmara, 4 bilhões e 300 por ano. Nós precisamos fazer com que esses recursos sejam melhor geridos. Então, qual é a primeira visão do Paulo Matos para a gestão municipal? Primeiro, uma reforma administrativa forte, tá? Usando a tecnologia digital para que a gente possa fazer uma reformulação total na gestão do município de Campo Grande para poder enxugar recursos, dar mais agilidade e poder atender melhor a população em todos os aspectos, citando principalmente saúde e educação, que é, no meu ver, os 2 gargalos mais importantes de Campo Grande. Primeiro, a saúde, pelos volumes que são gastos, pelos volumes que são aplicados, e a gente vê aí uma demanda constante. São filas para fazer exames astronômicas, são postos de saúde lotados. Esse é um problema que você observa grave em Campo Grande? Esse é um problema grave em Campo Grande, né? E que eu entendo que nós precisamos sentar, reorganizar isso
e apresentar uma solução onde nós vamos usar a tecnologia, o mecanismo digital e o controle para que a gente possa fazer valer. Porque o que eu faço uma leitura, Otávio, nós temos mais de 25 mil, salvo engano, funcionários municipais. Isso vem aumentando ao longo do tempo, né? E isso não tem melhorado de forma nenhuma o serviço para a população em nenhum aspecto, nem na forma administrativa, nem no modelo de gestão do dia a dia do cidadão, né? Como nem na área da saúde, menos na educação. Então, nós precisamos entender que isso não é o modelo. Nós precisamos mostrar que o município possa ser o organizador das coisas públicas, se ater fortemente na questão da saúde e da educação, uma porque é um problema sério que nós estamos vendo, então nós precisamos reformular a saúde, reorganizar de forma de dar uma transparência tecnológica, digital, melhorar o atendimento, melhorar o controle, né? Mas também, como que nós vamos resolver o problema da saúde? Nós precisamos investir muito em prevenção. Nós temos que investir lá na criança, na ponta, na vacinação, no saneamento, no apoio às famílias. Então, eu acho que não adianta você olhar só a causa, nós precisamos investir na prevenção. Isso é um modelo que eu quero atuar fortemente, é a proposta do Paulo Mazzei do PSC para Campo Grande, uma reestruturação da saúde, modernizando e dando transparência para a gente entender e mostrar o resultado para o nosso município. Você esteve secretário da Prefeitura de Campo Grande no início dos anos 2000. Foi esse período? 2007 até 2012. Até 2012. Naturalmente, você sabe as dificuldades que enfrentam o secretário, que enfrentam o prefeito. Quando você coloca que a saúde tem problemas, que precisa ser resolvida, é mais baseado numa experiência pessoal sua ou na opinião da população, nas reclamações? Como é que você faz essa afirmação de que precisa melhorar? Olha, Otávio, eu tenho andado Campo Grande, né? Tenho conversado com as pessoas, tenho visto essa demanda gigantesca, né? É uma constatação, então? É uma constatação, né? Não só a questão da saúde em si, mas a questão também da assistência social, do apoio e da prevenção. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos mexer, né? É muito recurso aplicado, é muito dinheiro gasto, e nós precisamos melhorar esse processo, porque através da transparência, da gestão, da tecnologia, de você usar o mecanismo da informação para você interligar todas as informações e colocar à disposição o controle da receita, o controle da consulta, o controle dos exames, entendeu? O controle da frequência do médico, o controle da frequência do funcionário, do enfermeiro. Porque não adianta hoje colocar culpa. Eu não estou aqui culpando a gestão. Eu acho que o sistema precisa ser revisto e precisa ser reformulado. Não adianta a gente dizer que o funcionário está errado e jogar a população contra os funcionários. O que nós precisamos fazer com os funcionários, com os médicos? Nós precisamos capacitar, precisamos investir, dar condição para eles trabalharem, bom salário, uma boa qualidade de trabalho. A população, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter controle, nós precisamos saber o que está acontecendo, nós precisamos trabalhar com a prevenção e, em cima da prevenção, você saber coordenar os resultados futuros que virão aonde causa a demanda na nossa cidade na questão da saúde, né? Então, esse é o pensamento, nós estamos estudando. Vou dizer para você aqui que nós temos algumas soluções a ser apresentadas, né? Vou me reservar o direito de guardar essa informação para o momento mais importante, que vai ser no debate político, mas nós vamos trazer, sim, modelo e solução, tá? Para que a gente possa apresentar para a população de Campo Grande, para a classe médica, para o funcionário da saúde, para o cidadão que trabalha na área da saúde, uma solução interessante. Eu tenho certeza que vai fazer o diferencial na nossa cidade. Paulo Matos, presidente estadual do PSC, conversando com a Rádio CBN. Ele que confirma aqui para a gente o interesse de disputar a prefeitura da capital ano que vem. A gente lembra que ano que vem nós teremos eleição para vereador e também para prefeito. Nós vamos agora para o intervalo e o repórter CBN. São 10 horas e 36 minutos. Eu volto a conversar com Paulo Matos, presidente estadual do PSC, pré-candidato, assumindo aqui que é pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Uma pergunta aqui do Adilson Trindade, que hoje não pôde estar comigo, está viajando, mas enviou uma pergunta para você, Paulo. Você tem aí uma estratégia já traçada, pergunta ele, para derrubar o favoritismo dos rivais, sobretudo do prefeito Marcos Trade, que nas últimas avaliações que a gente viu aí em algumas pesquisas que foram divulgadas, estaria se consolidando
na preferência do eleitor, além de ter uma administração bem avaliada. Essa é a pergunta do Adilson, eu faço para você. Você está pronto para preparar, para enfrentar a estrutura não só do prefeito, né? Eu acho que dos demais concorrentes também. Qual é a estratégia? Olha, Otávio, eu quero primeiro mandar um abraço para o Adilson, né? Pergunta bem oportuna. Eu acho o seguinte, a estratégia, a primeira estratégia minha é falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade para a população de Campo Grande. Nós vamos falar a verdade para o nosso eleitor. Então, acho que essa é a minha primeira estratégia. Mostrar como que nós vamos fazer com o transporte urbano, né, que hoje é moroso, de baixa qualidade, caro. Como é que nós vamos fazer para gerar emprego para a população que está em Campo Grande hoje, desempregada? Como que nós vamos fazer para cuidar do jovem? Né? Como que nós vamos fazer para colocar o emprego, o estudo, a formação, a capacitação profissional perto das famílias? Campo Grande hoje já é considerada uma metrópole. Nós somos divididos em 7 regiões. Nós não podemos mais concentrar o emprego na área central. Nós não podemos mais fazer com que o cidadão saia da Moreninha e gaste 4 horas por dia para andar de ônibus, perdendo aí 120 horas por mês, né, horas preciosas da sua vida, para poder sofrer dentro de um transporte de baixa qualidade. Você acha que caro. Mobilidade urbana precisa melhorar em Campo Grande? Muito. Nós precisamos melhorar a estruturação da mobilidade urbana, e eu participei, quando secretário especial de projeto, que a gente estava como candidato a subsede da Copa do Mundo, da elaboração do maior projeto de mobilidade urbana para a nossa capital, e que até hoje não saiu praticamente do papel. Isso nós estamos falando em 10 anos, tá? Que seriam os novos terminais, as questões dos corredores de transporte, mas nós já precisamos reavaliar também, né, a questão do controle semafórico, da reestruturação toda viária de mobilidade da cidade. E mobilidade não é só a questão do transporte urbano, é a questão das vias, é oportunizar o deficiente de poder usar um transporte de qualidade, é oferecer para as mães que têm os seus filhos deficientes, para poder ter uma condição de levá-los para a escola, né? Então, o modelo de mobilidade é uma coisa muito importante. Agora, eu penso a mobilidade usando da experiência que nós precisamos realmente reformular todo o sistema, mas nós precisamos levar para próximo da população o emprego, a capacitação profissional, o estudo, para que a gente possa coordenar esse cidadão, né? E aí você interfere também na questão da saúde, da educação e de todos os serviços municipais de forma regionalizada. Tá. E aí você mantém o cidadão, por exemplo, cidadão da Moreninha. Há quanto tempo a Moreninha precisa de um núcleo industrial, de um programa de desenvolvimento, de que a gente possa usar todo o mecanismo fiscal, de envolvimento do município, através, inclusive, da gestão junto ao governo do Estado, para que criar um grande programa de geração de emprego. Se nós fizermos isso, o cidadão da Moreninha vai viver ali, vai andar menos de ônibus, vai gastar menos, vai ter mais tempo com a sua família. Se nós levarmos a educação, a capacitação profissional junto com isso, a polos universitários, nós vamos beneficiar esse cidadão ali. E nós vamos mudar e reestruturar o sistema de transporte da cidade, fazendo com que vias rápidas, usando corredores rápidos, para que a gente baixar o custo do transporte, dar maior qualidade de vida para o cidadão, e quando ele precisar fazer um deslocamento de longa distância, ele possa ter um transporte de qualidade e rápido que ofereça para ele a condição de andar num ônibus, né, com uma tarifa justa e que ofereça a ele o conforto. E assim, e também, né, na modernidade que a gente vive hoje, nós não podemos esquecer as startups de transporte, né? Uber e outros aplicativos que existem aí. Nós estamos vendo a possibilidade de cercear o crescimento desse segmento. Eu já sou o contrário. Eu acho que se eu puder e tiver a oportunidade de ser prefeito de Campo Grande, eu vou incentivar cada vez mais as novas metodologias de transporte, as startups, os aplicativos, para quê? Para oferecer uma qualidade. O que nós precisamos pensar é no cidadão. Nós não podemos defender a empresa de ônibus, nem as startups, nós precisamos pensar na vida do cidadão. E é isso que a gente quer fazer. Então, quando eu digo, né, respondendo ao Adilson mais uma vez, a estratégia do Paulo Mas é falar a verdade, é conversar com a população, olho no olho, sabendo exatamente o que a população precisa, caminhando em Campo Grande, falando com as pessoas e sendo honesto, sincero e dizendo, ó, isso nós vamos fazer, nós temos um projeto dessa e dessa forma e as dificuldades vão ser essa e essa. Porque aí sim nós vamos ter uma condição de ter a confiança da população para que a população possa aprovar o projeto e o Paulo Matos, talvez, com a ajuda da população e a graça de Deus, poder chegar na Prefeitura de Campo Grande e poder trabalhar. Então o suposto favoritismo não te assusta?
De forma nenhuma, até porque o que eu penso desse projeto político, da pré-candidatura do Paulo Matos, né, não é uma coisa de satisfação pessoal, não é uma coisa para me engrandecer pessoalmente. É um sonho, né, de poder morar numa cidade. Eu sou paulista, tenho o título de cidadão campograndense, né, amo essa cidade, sou casado há 26 anos, tenho 3 filhos. Então, assim, eu me estabeleci aqui. Sou produtor rural, luto no dia a dia para poder produzir, para cuidar da minha família, cuidar dos meus negócios, pagar as contas, que não é fácil, né? Mas eu tenho um sonho de poder contribuir para que essa cidade seja a cidade que eu vim buscar quando eu mudei para cá, há 30 anos atrás. Qual era o sonho? A capital mais jovem à época do Brasil, com a perspectiva de ser uma capital onde o turismo seria uma mola, né, propulsora do desenvolvimento e de riqueza, aonde a agroindústria, né, seria o grande ponto gerador de empregos, né? E se passaram 30 anos. O nosso turismo, a nossa capital, o nosso desenvolvimento, a nossa agroindústria continua praticamente, vamos dizer, engateando. Então, eu quero dar essa contribuição. E se esse embate, esse favoritismo não me assusta, porque a minha coragem é a coragem de fazer a diferença, de fazer a transformação. Lógico que vai depender da população entender e eu passar essa confiança aí, a vontade de Deus. Mas eu não tenho medo da disputa, estou pronto, preparado para debater, não só com o atual prefeito, mas com qualquer outro candidato que tiver à disposição de contribuir com Campo Grande. Eu acho assim, ninguém se propõe a ser prefeito com o objetivo de causar prejuízo ou de fazer uma má gestão. As coisas, às vezes, acontecem por despreparo, por desconhecimento, né? Então, eu estou propondo hoje ser pré-candidato a prefeito de Campo Grande, não para aprender a administrar depois que eu chegar na prefeitura. Não. Eu tenho estudado tudo que eu conheci no passado e as realidades de hoje, né? Tenho buscado viajar, conhecer novas experiências, né? No que diz respeito à gestão pública, à questão do meio ambiente, à interação da questão da mobilidade urbana. Então, tudo isso nós vamos se aperfeiçoar e, a partir de 15 de agosto de 2020, nós vamos estar apresentando para a população uma proposta verdadeira, sem populismo, sem empreguismo, sem mentira, mas uma proposta que realmente nós vamos colocar a verdade para a população, o que está acontecendo em cada setor da nossa administração e o que a gente precisa fazer e que nós vamos buscar fazer para o futuro a partir de 2020. 10h45, estou conversando com o presidente estadual do PSC, Paulo Matos. Vamos a mais um intervalo. 10h49 em Campo Grande. A gente está conversando, recebendo hoje aqui no quadro Cenário Político CBN, Paulo Matos, presidente estadual do PSC. Paulo, para ser prefeito de uma cidade, é preciso que o representante, o prefeito, tenha boa relação com a bancada federal, com o governo estadual, com o governo federal. Como é que você avalia hoje o governo do estado, comandado pelo Reinaldo Azambuja, do PSDB? Como é que você está avaliando aí esse espaço do Jair Bolsonaro na presidência da República? Olha, Otávio, você disse uma coisa muito importante. Nós precisamos, para administrar uma cidade, fazer primeiro a lição de casa, né? Isso eu já falei aqui um pouco como a gente pretende fazer. Segundo, você precisa ter uma boa relação com outros poderes, né? Tanto estadual como nacional, com a bancada federal, com os organismos de financiamento, né? Para que você possa sempre também, além dos recursos próprios do município, poder ter aí uma avalanche de recursos. E eu, voltando um pouquinho, quando secretário especial de projetos da gestão que eu fiz parte, de 2007 até 2009, né, depois de 2009, 2012, eu tive essa função. Então, eu busquei à época, me aperfeiçoei, esse relacionamento me deu uma bagagem muito forte, né, para ter essa experiência. Então, eu conheço muito a relação com esses organismos de financiamento. Nós temos uma facilidade muito grande para conversar com a classe política, com a bancada. Então, assim, lógico que nós precisaremos de todos para governar bem Campo Grande, mas eu acho que o primeiro ponto é a lição de casa, é ajustar as contas públicas do município, né? Nós precisamos ver por que uma quantidade grande de funcionários comissionados, proinques, terceirizados, contratações de todos os aspectos, e isso só tem gerado ônus para o município,
né, e não tem melhorado o serviço. Então, nós precisamos avaliar isso, nós precisamos pegar o funcionário de carreira, valorizar o funcionário de carreira, capacitar ele, né, criar os planos de cargos e carreiras justos, né? Mas para isso tudo precisa o quê? Do ajuste da máquina pública para que a gente possa fazer sobrar recurso. Eu costumo fazer uma brincadeira, às vezes, quando eu tenho conversado com as pessoas, Otávio, a questão de recurso. Todo mundo fala, não tem dinheiro. Aí eu pergunto, você, amigo, numa situação crítica aí de aperto, você consegue economizar 10% do seu orçamento? 10% dá. Você diminui o chuveiro. Em vez de abastecer R$100 no carro, você coloca 90 e assim por diante. Todo mundo concorda que 10% dá para ajustar. E 10% não machuca ninguém. Se nós pegarmos o orçamento de Campo Grande, né, que está colocado hoje, né, e tirar... Quase 5 bi. Quase 5 bi. Ao longo de 4 anos, a gente tirar 10%, nós estamos falando de quase 2 bi. 2 bilhões de reais, nós viramos essa cidade, né, em obras, em canteiro, em investimento, em contrapartida para habitação, né, em valorização do funcionário, em melhoria. E o que é mais importante, nós precisamos fazer o município a mola propulsora do desenvolvimento. Nós precisamos colocar Campo Grande, a Prefeitura de Campo Grande, precisa sim participar das questões, por exemplo, rota bioceânica, participar, brigar para fazer de Campo Grande um grande polo logístico. Nós precisamos retomar a discussão do turismo, que é uma riqueza mundial gigantesca, e nós precisamos trazer isso. E por que não a capital do Mato Grosso do Sul, um dos estados mais lindos do Brasil, ficar fora desse processo? Então, essa lição de casa que nós vamos fazer. E aí procurar apoio do governo do estado, do governo da bancada. E assim, se tiver um tempinho aqui, eu vou depois avaliar a questão que você falou dos governos. Ótimo. Eu vou agora para o intervalo. São 10h53, último intervalo, e volto para a parte final da entrevista com Paulo Matos, presidente estadual do PSC e pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Parte final do bate-papo com Paulo Matos aqui na CBN. Paulo, para fazer uma campanha é preciso ter recurso financeiro, é preciso ter dinheiro. Eu pergunto a você, você é a favor ou contra o fundo eleitoral que todos os políticos geralmente costumam se aproveitar dele? Olha, o fundo eleitoral, né, que já valeu na eleição passada, eu sou totalmente contra. E o PSC também é contra. O PSC votou por unanimidade da bancada contra o fundo. Qual é o entendimento? Nós entendemos que a política brasileira precisa amadurecer, os partidos precisam amadurecer. De onde viriam os recursos da sua campanha? E aí os recursos teriam que ser buscados através da sociedade, né? Hoje os recursos para a campanha, né, nós vamos ter que... Outra coisa que também fizeram, cercearam agora nessa mini-reforma, o direito do autofinanciamento. Então eu só posso colocar 10% do teto. Então você vê bem, a gente faz uma avaliação, é o seguinte, estão tentando criar uma ditadura política partidária no Brasil. Por quê? Você não pode se autofinanciar, você não pode buscar recurso empresarial para financiar. Você depende única e exclusivamente do fundo. O fundo não é democrático. Por quê? Quem detém o dinheiro na mão é o presidente da legenda e ele dá o dinheiro para quem ele bem entende. Dinheiro esse que é uma fortuna. E num país que nós vivemos, que não tem saúde, que não tem educação, gente morrendo na rua, né? Um caos total, você botar bilhões de reais para financiar campanha política direcionada por um cacique partidário, né? E que vai botar esse dinheiro na mão de quem ele achar que lhe vai ser útil, isso é um absurdo, eu sou contra. O seu partido, né, vai receber, você vai fazer alguma coisa, vai utilizar, não vai? Eu pretendo não utilizar o recurso do fundo, vou buscar fazer uma campanha austera da melhor maneira possível, né, para que a gente não use o fundo partidário, e vou manter essa discussão, esse posicionamento, que é um posicionamento meu e um posicionamento do partido. Mas já não seria sair atrás, todo mundo vai usar? Como é que você pretende equilibrar? Porque você vai enfrentar, naturalmente, candidaturas bastante estruturadas, a do próprio prefeito e outros mais que também têm uma estrutura muito grande por trás. Eu acho o seguinte, como eu te falei, a minha estratégia primeiro é falar a verdade. Eu não quero ser hipócrita de forma nenhuma de dizer que nós não vamos conseguir fazer nossa eleição com poucos recursos. Nós vamos buscar a linha de financiamento, que é vaquinha social, que é a sociedade, que é os 10% da renda de cada um, mas buscar falar a verdade para o cidadão, tá? Campanha milionária
É o seu dinheiro que está sendo mal gasto, dinheiro que podia estar salvando a vida de muitos filhos de campograndenses, dinheiro que poderia estar sendo aplicado na educação de muitos jovens, está sendo gasto com eleição. Então, essa é a verdade que eu vou levar para a população. E eu acredito que a população vai entender isso, já está entendendo e vai dar uma demonstração de que recurso público vai dar um basta, e existe uma campanha já nacional sendo levantada. Não vote em quem usar o fundo eleitoral, porque esse dinheiro não é um dinheiro que faça justiça social no nosso Brasil. Paulo, o PSC vai lançar candidato em outras cidades do estado? Olha, prefeito? Eu estou começando a reorganizar o partido, né? O objetivo é lançar, no mínimo, 4 candidaturas no interior. Nós estamos organizando com foco em organizar primeiro todos os diretórios do Mato Grosso do Sul. Nós pegamos o partido recente, tinha uma série de problemas, prestação de conta atrasada e uma série de coisas. Nós estamos alinhando isso e vamos tentar lançar o maior número possível de prefeitos, mas eu quero ver se pelo menos o PSC tenha uma participação bem ativa nos 15 maiores municípios e a candidatura a prefeito de Campo Grande do pré-candidato Paulo Matos. Nós temos 1 minuto para suas considerações finais, Paulo. Olha, primeiro eu quero agradecer você, parabenizar o seu trabalho que você tem prestado aqui à sociedade do Mato Grosso do Sul. Agradecer o grupo CBN, através do seu diretor executivo do Paulo e dos seus presidentes, Agradecer, mandar um abraço também, que eu estou recebendo várias mensagens aqui, aos ouvintes e amigos que estão ligados, as pessoas que querem ver a mudança de Campo Grande, e dizer que nós vamos estar andando por toda Campo Grande, o PSC, junto com os nossos amigos, com os nossos filiados, Mandar um abraço para minha esposa, a Liz Matos, Derzi Matos, que foi secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, que vai ser a minha companheira, a primeira-dama que vai cuidar do social, da assistência, que vai cuidar das mães, que tem seus filhos aí que precisam, vai ser minha companheira. E nós vamos mandar Campo Grande falando sempre a verdade, buscando fazer uma política diferente. Eu costumo dizer, o Paulo Matos vai apresentar uma proposta que não é nem a nova e muito menos a velha política. Eu vou apresentar uma política para a população de Campo Grande, que é a política de resultado. Esse é o nosso objetivo, essa é a forma que nós vamos andar, com toda a tranquilidade, sem olhar os adversários, mas olhando as pessoas o que é mais importante nesse processo, a vida das pessoas, Essa é a aliança que eu quero fazer com Campo Grande, é a aliança com o povo, com a nossa população, com o jovem, com o pai de família, e empreender todos os esforços para que a gente possa fazer a nossa cidade uma cidade melhor, dando uma contribuição como candidato ou, se possível, se a população entender, contribuindo e colocando projetos importantes à disposição da nossa gente. Então eu quero agradecer e parabenizar mais uma vez a CBN pela oportunidade, espero ser chamado novamente e mandar um beijo a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Paulo Matos, presidente estadual do PSC. Essa entrevista na íntegra vai estar disponível logo mais no nosso site cbncampogrande.com.br para você rever e compartilhar. Eu volto amanhã, 8h30 da manhã, com mais uma edição do CBN Campo Grande. Continuem ligados, aqui a informação nunca para. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero.